Estamos de volta com o Ver Mais e agora o Ver Mais tem a proposta, né? Agora eu vou dizer o seguinte, a gente sempre tem a proposta de ser alto astral, né? Até me perdi um pouco, porque o assunto que a gente vai falar agora é muito sério. Eu já estava conversando com o meu entrevistado aqui no intervalo. A gente precisa falar desses assuntos sérios. E o que está ocorrendo, é a primeira pergunta que eu faço, o que está ocorrendo com os nossos jovens, os nossos adolescentes, que estão tão vulneráveis na internet a ponto de cometerem crimes? Eu vou pegar o caso do ataque a uma escola de São Paulo. Usando um perfil fechado no Twitter, esse adolescente de 13 anos, que assassinou uma professora e atacou colegas na manhã de segunda na escola estadual Tomásia Montoro, em São Paulo, ele já havia anunciado, esse jovem, que tinha a intenção de cometer assassinato desde domingo, gente, um dia antes. Inclusive, ele foi encorajado por vários usuários da rede. Quer dizer, ele anuncia que vai fazer isso e é encorajado por outros usuários. Eu estava pesquisando notícias semelhantes pelo mundo e episódios como este estão cada vez mais comuns, né? E muito mais do que a gente imagina, inclusive. Para entender melhor isso, eu convidei o psicólogo Sérgio Gobi, que atende jovens, né? Trabalha também com jovens e por isso consegue fazer uma análise bem realista. Boa tarde, Sérgio. Seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado, um prazer. Precisamos falar sobre isso, né? Sim, sim. Aquele discurso de que não devemos falar sobre os fatos acontecidos para não alimentar a vontade em outros é como tapar o sol com a peneira. A gente esconde e esses jovens estão gritando, eles estão dizendo que estão sofrendo, eles estão falando o que eles estão sentindo. Então, falar sobre isso pode ser que os fatos aumentem, mas porém a gente vai estar falando, esclarecendo e evitando que outros tantos jovens sofram como os mortos ou os agressores que porventura tomem essa atitude. Ocorre que mais do que, na verdade, motivar, Sérgio, jovens a fazerem isso, a gente precisa falar sobre isso porque nós, pais, nós, avós, nós colegas, nós amigos, a gente tem como detectar os sinais e ajudar. E eu acho que, como você falou, esses jovens estão pedindo socorro e quem vai ajudar somos nós. E aí que entra a importância dessa entrevista, né? A internet é culpada de tudo, Sérgio? Não, eu acho que a internet só apresenta aquilo que está dentro das pessoas. A internet é um instrumento que está sendo usado, de alguma maneira ou de outra, para dizer, eu existo. E eu existo deste jeito, eu existo mostrando esse tipo de atitude. E aí é claro que é mais fácil de encontrar os seus, né? Encontrar aqueles que concordam, que enfim. Nós tivemos o fato de São Paulo, né? No dia seguinte nós tivemos um fato em que ele machucou uma pessoa no Rio de Janeiro. E ontem nós tivemos uma menina de 15 anos que botou fogo no próprio corpo. Também numa escola, no caso municipal, né? E que isso não foi falado muito. Ela botou fogo por quantidade de bullying que ela sofria, né? Por toda a perseguição, e ela disse que não aguentava mais angústia e sofrimento. Ela veio a óbito, ela botou fogo no corpo. Tentaram salvar, mas ela veio a óbito. A mãe desse jovem, não, e eu tava pesquisando, realmente tem razão, assim, é demais, gente. Episódios como esse ocorrem diariamente, né? Aqui no Brasil, no mundo, muito mais, né? E assim, a mãe desse jovem, por exemplo, eu tava lendo uma reportagem sobre isso, ela disse que há um tempo atrás chegou a ver ali que o menino falava em questão de massacre e chegou a confiscar o celular dele e depois devolveu. Quer dizer, como que a gente pode identificar que esse jovem que faz ameaças, ele vai concretizar suas falas? Existe algo para a gente identificar? Existe uma coisa que se chama diálogo. Por incrível que pareça, a gente tem que falar sobre isso. Isso. Tem diálogo, né? Tem diálogo. E no momento em que o meu menino, ou o teu, ou o menino de qualquer pessoa falar algo do gênero, eu vou sentar e vou perguntar, o que está te estimulando tanta raiva? Que ódio é esse? Da onde, não no sentido de julgar,
mas no sentido de compreender, de entender o que está desencadeando nele tanto ódio, entende? Esse fato de São Paulo, pelo que eu entendi, ele inclusive foi encaminhado para avaliação psiquiátrica. Sim, não foram. E não foram. Não foram. Ele tinha sido transferido para uma outra escola, o CRAS de São Paulo atendeu, e eles não foram na consulta com o psiquiatra. A mãe não levou a criança jovem, né, de 13 anos, né? E as imagens que a gente vê aí, né, uma professora conseguiu, né, salvar o restante. Porque numa rede social, que foi o Twitter, né, gente? Ele disse que queria matar pelo menos 2 pessoas. E o encorajamento, eles acabam falando isso para serem encorajados, né? Claro. Nos Estados Unidos, gente, eu estava vendo um documentário sobre isso. O que eles fazem por dia com relação a essas coisas de encorajamento, de passar trotes para SWAT, acabar, inclusive, cometendo assassinatos, e eles se encorajam. É tudo uma rede de gente que parece um bando de gente louca, né? Que fica fazendo isso. Parece que as pessoas perderam a noção, Sérgio. E nós estamos falando, não é só lá de fora. Eu trabalho na rede de educação, né? Justamente com os adolescentes. Além da clínica, eu trabalho na educação. E assim, nós estamos falando de cidades pequenas da nossa região, com fatos e ameaças quase diários em que a gente tem que lidar com isso. E parece que em casa as pessoas não percebem a necessidade daquela conversa, que o menino está lá trancafiado. Como um fato de uma menina que estava calor, né? A pandemia já estava encerrando, continuava de máscara, touca e moletom. Eu sempre olho o meu guri de manga curta, quando está calor, ou sem camisa, enfim, né? Como que alguém, um pai e uma mãe, não enxergam o braço do filho, que ele está de moletom num dia quente? De calor é estranho, né? É porque ele está se machucando. Está se machucando. E a realidade nossa aqui, então, fica dentro desse contexto. Exato. De você que atende crianças, jovens aqui, né? E está nas escolas, né? A violência escolar é bem latente por conta dessa questão do bullying. É isso mesmo? E aí o bullying e mais a angústia que vem de casa, por inúmeros conflitos, inúmeros problemas, e que na escola, além da educação, a escola acaba sendo necessário para ela, para os profissionais que atuam lá, identificar nos jovens, tipo, ele mudou de comportamento, ele está muito quieto e ele era um jovem alegre, ele está muito agitado ou agressivo nas suas falas. O que está acontecendo? Vamos lá. E aí puxa da rede os pais ou responsáveis. Para conjuntamente. Isso, lidar. Ocorre que nesse caso de São Paulo a mãe não deu bola. Não é que não deu bola, né? Aparentemente eles não foram na primeira consulta do psiquiatra, de repente também por algum outro motivo. Sim, exato. Sérgio, é interessante você então alertar, né, pra gente que é uma realidade que está perto, uma realidade que não está longe, que a gente precisa olhar para os nossos jovens, precisamos dar suporte para eles. Infelizmente, o nosso papo foi rápido demais, bom demais. Alguma mensagem final, então, para a gente tentar então dar uma ajuda para esses jovens que estão pedindo socorro? Eu acho que para todos nós que estamos envolvidos, e os vizinhos, inclusive colegas, se tu perceber uma mudança muito grande de comportamento, de atitude, seja isolamento, agressividade ou qualquer coisa que seja de mudança de atitude, converse com alguém da escola, converse com alguém que tenha vínculos contigo para alertar. Pode ser que essa pessoa esteja dizendo, eu preciso de ajuda. E daí tem que ajudar, tá, pessoal? Tem que levar um profissional e ajudar. Sérgio, obrigada, viu? Vamos voltar a falar muito sobre isso. Certo. Nosso papel nós vamos fazer aqui, tá bom? Tá bom. E parabéns pelo seu trabalho, viu? Obrigado.